Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, Deus grande, tremendo e verdadeiro. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais Almoçando a Palavra. Nós estamos falando sobre batalha espiritual nesses dias. Batalha espiritual, um assunto muito importante, apesar de ser negligenciado pela maioria. Hoje nós vamos falar em Mateus capítulo 4, acerca de um desafio aonde Cristo vai ter a sua primeira batalha ali contra Satanás. Mateus capítulo 4. Aleluia. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, missionária Shelly, irmã Ana Cláudia. Irmãos, é um texto muito conhecido que nós vamos hoje aprender e entender aqui. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. É batalha espiritual. Alguns pontos aqui nós vamos aprender. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui, porque eu preciso falar do batismo. Quando João batizava no Jordão e pregava no deserto, Jesus aparece e João então batiza a Cristo. E depois que Jesus é batizado, ele sai da água, a Bíblia vai dizer que Jesus, sendo batizado, saiu logo da água e os céus se abriram, os céus se abrem.
o mundo espiritual da luz se manifesta, se revela. Quando o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba e veio sobre ele. O mundo espiritual aqui, ele vai se revelar. E uma voz, que é a voz do Pai, vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Então, Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Aqui você vê a presença da Trindade Divina. Paz, seu irmão El. Do Pai, do Filho e do Espírito. Você vê o Filho sendo batizado, o Pai falando do céu e o Espírito descendo do céu para a terra. O Filho na terra, o Pai no céu e o Espírito entre o Pai e o Filho. O Espírito desce. E a Bíblia vai dizer que Jesus, então, agora, ele é cheio do Espírito. Mas ele não vai já de antemão, cheio do Espírito, já manifestar as obras, os milagres. Isso é uma coisa que muitos de nós ainda não entendemos e compreendemos, é que para que nós começamos um ministério, o ministério de libertação, o ministério de cura, o ministério de milagre, o ministério de ensino da palavra, ou qualquer outra espécie de ministério, nós temos entre o nosso preenchimento ou enchimento do Espírito, entre o meu enchimento do Espírito até o meu início no ministério, há um processo. E eu tenho que passar por esse processo. A paz, seu irmã Elane. E a maioria de nós não passa por esse processo. Entre a descida do Espírito e o exercício do nosso ministério, há um ponto que nós temos que passar. Entre a aprovação de Deus para o ministério. Deus disse: esse é o meu filho em quem eu sinto prazer, em quem eu me comprazo. Agora ele vai passar por um processo de 40 dias para que ele comece o seu ministério. E esse processo é o processo da tentação, ou da provação. A paz do Senhor, missionária Alice. Então, aqui em Mateus 4, você vai ver a ponte entre a aprovação de Deus, a ponte entre o chamado e o exercício. Entre o chamado para o ministério e o exercício do ministério, tem um período, que é uma batalha, que é aonde você vai ser provado por Deus, tentado pelo inimigo. É o deserto do nosso ministério, aonde nós vamos ser lapidados para o exercício do ministério. E a maioria de nós estamos indo para o exercício antes de sermos provados. É por isso que muitos ministérios não dão certo. Muitos chamados não dão certo. São até chamados, são até escolhidos, são até vasos que o Senhor já chamou
porém, estão começando o exercício do ministério. Estão começando o exercício do ministério antes de serem provados, passarem pelo deserto, pela prova. Estão tirando o deserto do processo do ministério. É por isso que muitos obreiros caem, muitos obreiros desistem, muitos não suportam o peso do ministério, da vocação, e muitos não fluem no chamado a qual Deus chamou. Por quê? Porque pularam esta etapa a qual o próprio Jesus passou. A etapa da provação, a etapa do deserto. Deus chamou, tem chamada, Deus escolheu, então vamos ser cheios do Espírito, porque nós vamos para o deserto. Então, o deserto, eu tenho que ir. Todo pastor tem que passar pelo deserto. Todo obreiro tem que passar pelo deserto. Todo missionário tem que passar pelo deserto. Essa teologia neopentecostal que diz que eu não devo sofrer, que eu não devo passar, que eu agora é só vitória, é uma doutrina antibíblica. Porque o ministério, ele só pode ser exercido por quem passou pela provação do deserto. Para ter o diabo na mão, eu tenho que passar por ele, pela prova dele. Para me expulsar demônios, eu tenho primeiro que suportar as tentações dele. Tiago vai dizer: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então eu resisto porque eu vou bater de frente com ele. E de frente com ele eu tenho que resisti-lo. Porque no processo em que eu passar resistindo, ele fugirá após a minha resistência na tentação, ele fugirá de mim. Se eu conseguir passar por esta prova. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. E por que ele foi conduzido pelo Espírito? Porque ele estava cheio do Espírito. Ele, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito. Esse é o diferencial de Cristo e dos obreiros que Deus chama e que tem temor de Deus. Eles se enchem do Espírito para a prova, para a tentação, para estar diante das lutas e dificuldades, das tentações que virão contra a sua vida. Então esse é o diferencial. Eu me encho do Espírito para ir para a prova, para ser tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito, porque aquilo que te enche te conduz. Aquilo que te enche te conduz. Se eu sou cheio do Espírito, o Espírito me conduzirá. Se eu sou cheio de carnalidade, a carne me conduzirá. O que eu tenho em mim de essência é o que me conduz. Se eu tenho o Espírito, quem me guia é o Espírito. Se eu sou cheio de vícios, quem me conduz é o vício. Se eu sou cheio de ganância, de avareza, quem me conduz é o dinheiro, e assim por diante. Então, ele é conduzido pelo Espírito. A paz do Senhor, irmã Rosane, sumiu, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito é que conduz
O homem espiritual. Não foi o diabo que levou ele para o deserto, foi o Espírito. Foi o Espírito que levou. Então eu aprendo que o Espírito, ele não me leva apenas para onde eu quero ir. O Espírito me leva para onde eu preciso ir. E se o Espírito me leva ao deserto, é porque o Espírito sabe que eu preciso ir para lá. É uma necessidade. Eu tenho que ir para lá. O Espírito já não começa me levando para exercer o ministério, agendas abertas, pregador da hora, pregador da vez. Glória a Deus. Parece de novo esse dia. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Ainda bem que a irmã já está de volta. Glória a Deus por isso. Então, o Espírito que me leva. E ele já não me leva, eu sou cheio do Espírito, agora eu vou ser um pregador, agora eu vou exercer um ministério, porque eu já tenho um Espírito. Não, tem um processo. Inclusive, hoje os irmãos estão caladinhos, né? Processo. Primeiro o Espírito, depois deserto, depois eu exerço o ministério. E o Espírito leva Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E esse é o tema da aula, tá aí. No território do inimigo. Ele é levado para o território do inimigo, para o campo do adversário. Por quê? Porque o deserto é um símbolo de morte. E o deserto, ele é um símbolo de território do inimigo. É o lugar onde o inimigo atua, onde a ausência de água. Água é vida. E aonde não tem água, tipifica morte. Deserto não tem água. Deserto não tem água. Deserto não tem água. Império de morte, lugar onde não tem água, é uma representatividade de morte. Você vai ver lá na parábola do rico e do Lázaro. O rico está atormentado na chama e o rico diz: Pai Abraão, fala que Lázaro molhe o seu dedo na água e refresque-me a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Aquele lugar não tem água, porque a água representa vida. Venha a mim, beba das fontes da água da vida. Não existe vida sem água. Então, se não tem água, é uma representatividade da morte. Então, deserto representa o império da morte. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 8:15, e eu te guiei pelo deserto, lugar de serpente e escorpião. Serpente abunda no deserto, escorpião abunda no deserto, porque serpente e escorpiões representa demônios, representa principados e potestades. Então, deserto é lugar onde tem serpente, onde tem escorpiões. E a Bíblia vai dizer que os demônios e os escorpiões e serpentes representam demônios. É por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 10 e versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, que são demônios. E aonde eles estão? No deserto. Então, é uma representatividade. Tem mais. A Bíblia diz que um espírito maligno, quando ele sai da pessoa, ele vaga pelo deserto, porque é o lugar dele. Ele vai pelo deserto e depois ele volta e a casa está vazia e ele traz 7 demônios piores do que ele, que também estavam no deserto.
Então o deserto, ele representa o império das trevas, o lugar aonde as trevas abundam. Pai do Senhor, diácono Felipe. As trevas abundam ali. As trevas mandam ali no deserto. Então é o ambiente das trevas, deserto. E lá no deserto, você tem que ir. Antes de exercer o ministério, você tem que enfrentar o seu adversário, o seu inimigo, no lugar dele, na casa dele. Mas o interessante é que quem leva é o Espírito. E não tente ir sem o Espírito. E não pense que você vai conseguir vencer lá sem o Espírito. Você necessita do Espírito para que você venha vencer a batalha lá. Porque aqui não é o território, não é o adversário que vai determinar a sua vitória ou derrota. O que vai determinar a sua vitória e derrota vai ser a presença do Espírito na sua vida. Então ele vai com o Espírito para o território do inimigo. O Espírito leva ao território do inimigo para ser tentado. Não, ele não vai lá para expulsar. Ele vai lá para ser tentado, para passar um processo, para testar a sua resistência, para testar o seu equilíbrio, para testar o seu alicerce, o seu apoio, para ver se as tuas raízes estão firmes. Todos nós vamos passar por esse processo, um teste de resistência. Eu já falei, resistir o diabo. O que assombrou o povo, os inimigos de Israel, quando Israel vai chegando em Jericó, o que assustou eles não foram as nações que eles venceram, foi a resistência. O que trouxe maravilha, temor e assombro dos inimigos de Israel, quando eles chegaram na terra prometida, ao pé de Jericó, não foi o poder bélico, não foi a multidão de gente, mas foi exatamente como esse povo pôde resistir vivo 40 anos no deserto. É isso que o adversário ficou assombrado e assustado. É o poder de resistência no deserto. Porque qualquer pessoa normal não resistiria muito tempo. Mas Israel resistiu. Então a sua resistência é que será provada. Você sabe quando é que eles faziam toda a construção em Israel? Ela era feita com uma pedra angular. Uma pedra de esquina, ela era colocada como o alicerce central da construção. Ela era colocada no canto e todas as outras pedras eram colocadas de acordo com aquela pedra angular. Aquela pedra, ela determinava a estrutura de todo o edifício. Aquela pedra, ela sustentava todas as outras pedras. Ela direcionava todas as outras pedras. E essa pedra, ela que determinava, aleluia, a construção, se ela ia ser forte ou fraca. Porque aquela pedra, ela tinha que ser estruturada. Cristo é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, a primeira pela qual as outras pedras são edificadas. Para que esta pedra fosse provada, ela tinha que ser provada para que ela pudesse ser colocada ali. E eles colocavam ela no fogo, eles colocavam ela na água, eles
eles davam um choque térmico nela, e aquela pedra, se ela resistisse o fogo, a água, ela resistisse, aleluia, a queda, eles lançavam ela do monte, de cima para baixo. Então aquela pedra, ela era provada. Se ela passasse pelo processo da resistência, ela era colocada como a primeira pedra. Não era qualquer pedra, não era qualquer pedra fraca. É por isso, irmão, que uma liderança, ela tem que ser uma liderança como a pedra provada. Ela tem que passar pela água, ela tem que passar pelo fogo, ela tem que passar pelo monte, ela tem que passar pelo vale, ela tem que passar pelo deserto, ela tem que ser provada para ver se não quebra. Porque outras pedras serão edificadas sobre ela. E se ela for uma pedra fraca, se ela quebrar no processo da edificação, todo edifício será perdido, porque a pedra é fraca e não foi provada. É por isso que líderes mimados, imaturos, nécios, tolos, que não têm uma base, não têm uma experiência, não foram provados, uma hora ou outra eles serão quebrados, desfeitos, uma hora ou outra eles não suportarão o peso do edifício, e todo um edifício será quebrado, porque as pedras estavam localizadas, armazenadas, estruturadas em uma pedra fraca que não foi provada, que não foi, passou pela água, não passou pelo fogo, não passou pelo deserto, não passou pela prova, e ela não passou pelo teste da resistência. É por isso que eu tenho que passar pelo teste da resistência. Porque se eu resistir na prova, eu resisto no ministério. Glória a Deus. Então Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Ele não foi por outra causa, ele foi pela causa de ser tentado pelo diabo. Ele não foi para passear, ele foi para ser tentado pelo diabo. O fim é esse, o propósito é esse. O seu encontro com ele faz parte do seu ministério. A sua batalha com ele faz parte do seu ministério. A sua experiência com ele faz parte do seu ministério. Só que você vai ter uma experiência com ele cheio do Espírito. Primeiro você vai se encher do Espírito e depois você vai para ter uma experiência com ele. Líderes, obreiros, crentes que trabalham com libertação, eles têm que ter uma experiência espiritual contra o seu adversário. Ah, mas isso é conversa, porque hoje estão querendo tirar as coisas, o evangelho está sendo deturpado, estão tirando experiências espirituais do meio. Mas Jesus, o que ele mais fez? Expulsar demônio, curar enfermo, expulsar demônio, curar enfermo. Estão banalizando o mundo espiritual. Você tem que ter um encontro com ele, com o seu adversário. Você tem que ser provado pelo Espírito contra esse espírito maligno. Você tem que ser tentado por ele e vencer. Para que você tenha autoridade sobre ele depois, sobre os demônios depois. Depois da tentação, Jesus vai sair e vai expulsar demônios. Porque ele suportou ali na experiência contra Satanás. Olha aqui. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois de um jejum de 40 dias e 40 noites. Escuta aqui. Escuta aqui. Agora eu vou começar num negócio aqui, espiritual. Eu vou falar sobre jejum. Muitos de nós negligenciamos o jejum como uma arma espiritual. Às vezes nós oramos, às vezes nós lemos Bíblia, mas nós jejuamos muito pouco. E eu falo de mim.
há uma tríade de ações que a igreja deve fazer. A nossa comunhão com o reino de Deus, a nossa batalha espiritual, resumindo, a nossa vida cristã, ela está pautada em três. Nós temos três exercícios espirituais que, se nós fizermos, nós vamos ser uma igreja vitoriosa. E apesar de ser coisas simples e nós soubermos disso, nós praticamos pouco. E esta prática é jejum, oração e leitura da Bíblia. Jejum, oração e palavra. São as três coisas que eu devo fazer periodicamente, para que eu não caia, para que eu seja salvo, para que eu mantenha fervoroso no espírito, não desanime, para que eu não me encontre em depressão nem ansiedade, para que eu vença as batalhas espirituais, expulse demônio, expulse enfermidade, seja batizado com o Espírito. Então eu tenho que manter periodicamente estas três ações que são espirituais em minha vida: jejum, oração e Bíblia. Essa é a minha obrigação na vida cristã. Jejum, oração e Bíblia. Não adianta negligenciar um. É como um tamborete de 3 pés. Se você tira uma perna, ele cai. Nós temos que viver, e já eu vou falar porque eu estou dizendo isso. Nós temos que viver os três. Não um elevado e o outro menos, porque nós não vamos prevalecer. Tem que ter um equilíbrio entre jejum, oração e Bíblia. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho que manter os três. Eu não posso priorizar um e deixar o outro. Eu tenho que nivelar a mesma porção de jejum, oração e Bíblia, periodicamente. Porque, vou falar de mim, hoje, Deus tem me aberto os olhos na Bíblia, Deus tem me aberto os olhos espirituais para me compreender. E eu vou falar aqui uma falha minha. E Deus, eu estava comentando com alguém ontem que Deus ele tem tirado escama dos meus olhos para me compreender coisas que eu não compreendia. Apesar de estudar muita palavra, há coisas que Deus tem clareado agora, iluminado agora. Então, eu tinha um nível assim, eu lia muito a Bíblia, muita leitura, ainda leio. Eu orava mediano. A Bíblia, o meu grau de leitura estava aqui. O meu grau de oração aqui. Eu orava um pouco, mas o meu nível de oração não alcançava o nível da palavra que eu lia. E eu jejuava quase nada. O meu nível de jejum estava baixíssimo. Eu sempre fui fraco no jejum. Fraco. Muita Bíblia. Oração mediana e jejum raso. Aí eu volto aqui aonde eu falei para vocês. Eu peço aos irmãos, prestem bastante atenção, que esta aula é uma aula também poderosa. Pode parecer que não, mas é uma aula poderosa. Então eu volto aqui no tamborete de 3 pés. O tamborete de 3 pés. O meu nível de palavra alto. As pernas do tamborete
a parte da palavra alta, da oração metade e do jejum menorzinho, o tamborete não fica de pé. Ele não tem equilíbrio. Você não tem equilíbrio se uma perna estiver maior do que a outra. E esse é um dos principais motivos da igreja estar em discórdia, da igreja ter as suas divisões, da igreja ter as suas brigas, de estar um desequilíbrio da nossa mentalidade. Por quê? Porque existe aqueles que jejuam muito e lê pouco a Bíblia. E aqueles que jejuam muito e lê pouco a Bíblia, eles têm a graça, mas eles não têm. Eles têm as experiências, eles sonham muito. Eles vêem muito anjo, vêem muito demônio, mas eles não têm o conhecimento desses seres que ele vê, porque o conhecimento está na palavra. Então eles têm muita revelação, tem muito jejum, tem muita coisa, eles têm muita experiência espiritual, mas eles não têm discernimento, porque eles não lêem a palavra. E há aqueles que lê, mas não jejum, não ora, lê, e ele acaba sendo um fariseu, porque tudo está na Bíblia, e eles já não creem em revelação, não creem em profecia, não creem em mais nada. Eles estão ali na letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que jejuar uma porção, que é uma porção que vai de encontro com a porção da Bíblia e a porção da oração, para que eu tenha um equilíbrio. Eu tenho que jejuar o mesmo nível da palavra. E era uma coisa que eu tinha dificuldade, o jejum e a palavra. Era uma gangorra, onde a palavra tinha mais peso do que o jejum. E nós temos que equilibrar aqui. Amém, irmãos? Então, para quem acha que o jejum ele é o menos importante, como eu pensava. Eu pensava que o jejum é o menos importante, mas nesse nível de equilíbrio, ele é o primeiro. Não que ele é o mais importante, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, todos são importantes. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não há uma competição, mas há uma hierarquia, onde o Pai aparece primeiro pelo ministério, o Filho aparece depois, e depois aparece o Espírito. É uma hierarquia, não de importância, mas de aparição. Uma hierarquia de aparição. O Pai primeiro, o Filho depois e depois o Espírito. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Também há essa hierarquia. Pode jejuar todos os dias? Pode. Mas tem que acompanhar o nível da Bíblia. Orar no mesmo nível. Amém? Você só não pode fazer só o jejum sem orar e sem ler Bíblia. Então tem que acompanhar o nível. Tem que acompanhar o nível. O meu nível de jejum tem o mesmo nível da palavra. E esse é um desafio para nós. Nós temos que equilibrar os três. Porque hoje nós vemos pessoas que são bons de jejum, mas são ruins de Bíblia. Outros são bons de oração, mas são ruins de jejum. Outros são bons de Bíblia, mas são ruins de oração. Então nós temos que equilibrar os três. E assim como Deus abriu os meus olhos, eu creio que Deus vai abrir os olhos de muitos para a importância do jejum. Como eu disse, todos são importantes, mas a hierarquia, como há uma hierarquia de tempo, há uma hierarquia. Na hierarquia bíblica, onde eu pensava que o jejum era o último e não era importante, ele é o primeiro. O jejum é o primeiro na hierarquia das três ações que eu tenho que ter. O jejum é o primeiro.
Jesus foi conduzido para o deserto pelo diabo e ele já foi levado pelo Espírito, ele já chegou em jejum. Depois ele orou. E depois, por último, ele usou a palavra. Aqui há uma hierarquia, o jejum primeiro, a oração e depois a palavra. Você entende que a palavra vem por último? Porque a palavra é menos importante? Não! A palavra é tão importante que para mim entendê-la, eu tenho que jejuar primeiro e depois orar para entender a palavra. Não que a palavra fique por último porque ela é menos importante, não. Ela é tão importante que eu preciso orar primeiro, jejuar primeiro, orar em jejum para que eu venha entender a palavra, porque a palavra não é essa letra. Se eu ler a palavra sem orar, sem jejuar, eu vou estar lendo um livro, letra. Eu não vou entender os mistérios, eu não vou entender as revelações. Então olha a hierarquia. Primeiro o jejum. Depois ele foi para o deserto para jejuar. Primeiro o jejum. Depois ele esteve em oração. E a palavra ele usou no final, quando o diabo apareceu. Então, jejum, oração e Bíblia. E eu falo eu, foi aonde que eu abri os meus olhos, porque a minha hierarquia era o contrário. Eu, primeiro, Bíblia, depois oração e depois jejum, se desse tempo, se eu sentisse. Se uma vez ou outra, ocasionalmente. Pastor, qual é o nível certo de um jejum para um crente espiritual? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é um nível bom para um crente espiritual. Agora, se você quer atingir um nível elevado, como a irmã falou, jejuar todo dia, a um nível que você, pouco menor do que os anjos, aquele nível que eu já falei, você pode jejuar mais. Mas para manter um equilíbrio espiritual, você jejua 2 vezes por semana. É o princípio de um jejum espiritual, de uma vida espiritual. Então, vamos aqui. Primeiro, Jesus jejua. Segundo, Jesus ora. Terceiro, Jesus lê. Usa a palavra contra o diabo. Então, olha aqui. Eu falo de mim. Eu fazia o inverso. Palavra, oração e jejum. A palavra estava na minha prioridade. Segundo, oração. Terceiro, jejum, quase nada. Então, o nível tem que ser o mesmo. A constância a mesma. Mas primeiro, jejum. Segundo, oração. Terceiro, palavra. Amém? Pastor, me dá base bíblica. Irmão, Jesus vai começar o seu ministério. Precisa de mais base disso? Jesus vai começar o seu ministério. Depois de ser batizado pelo Espírito, a primeira coisa que ele vai fazer é jejuar. A primeira coisa que ele vai fazer para iniciar o seu ministério é jejuar. Então, como o jejum não é importante? Como é que eu vou liderar uma igreja? Como é que eu vou ser um pastor? E eu estou falando para mim, como é que eu vou ser um obreiro espiritual se eu não jejum? Como é que eu vou vencer as tentações se eu não jejum? Como é que eu vou ficar firme ante a cilada do diabo sem jejum?
Como é que eu vou suportar as setas inflamadas sem um jejum? Jejum é total ou parcial? É de acordo com a sua vontade. Há muito tipo de jejum, irmão. Depois nós vamos até dar um estudo. Mas o jejum, você que escolhe a forma que você vai fazer. Tá? Às vezes você pode fazer um dia mais pão e água. Às vezes você pode fazer um dia só com água. Ou você pode fazer geral, né, sem nada. Você escolhe o nível que você escolher. E você pode também estar fazendo, às vezes, parcial, às vezes total. Da forma que você escolher. O importante é que nós temos que jejuar. Nós temos que queimar a nossa carne. Nós temos que abater a nossa carne, porque o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa fraqueza está na nossa carne. Abatendo a nossa carne, nós ficamos fortes. O apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, jejum, é que eu sou forte. Por falar em Paulo, em Atos 9, olha aqui, em Atos 9, versículo 8 e 9, olha aqui. Atos 9, versículo 8 e 9. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E Paulo, depois que ele teve um encontro no caminho de Damasco com Jesus, ele foi levado pelas mãos e foi para a casa de um homem chamado Judas. E a primeira coisa que Paulo fez depois do encontro com Jesus foi jejumar. 3 dias em jejum. E não comeu e nem bebeu. Depois Deus disse a Ananias, vai lá na casa de Judas e põe a mão sobre Paulo, que ele está orando. Então, primeiro, ele jejuma e depois ele ora. A primeira coisa que Paulo fez para começar seu ministério, depois de ter um encontro com Jesus, foi o jejum. Então, o jejum aqui está na frente. Ele é o carro-chefe. Jesus, antes de começar o seu ministério, primeiro, foi jejuar no deserto. Paulo, depois do encontro com Jesus, foi jejuar 3 dias e 3 noites para ter as escamas caídas dos seus olhos. Também olha outro segredo aqui. O jejum é o carro-chefe, não ele é o mais importante, mas ele é o primeiro. E nós estamos deixando ele para lá. É o primeiro. Eu tenho que abster da minha carne. E já sumiu um bocado de irmão. Vamos lá. Joel 2 e 12. Joel 2 e 12. Ainda assim, agora mesmo. Eu não tenho costume de jejuar, mas depois que o Senhor ensinou, eu vou começar a jejuar. Eu também vou começar. Em nome de Jesus. Ainda assim, olha que forte isso aqui, ó. Joel 2 e 12. Glória a Deus. Olha aí que benção. Ainda assim, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração
E isso com jejum, choro e pranto. Viu? Convertei-vos com quê? Com jejum. Não terá conversão sem jejum. Porque na carne eu não posso converter. Porém, é por isso que a maioria dos novos convertidos, eles não se firmam, eles não se estabelecem, eles não conseguem se firmar em Deus porque eles não jejuam. A única maneira de eu aceitar Jesus como meu Salvador e firmar na presença do Senhor é eu aceitar Jesus e ir para o jejum para queimar a carne. Calamá surianda labaia. Rebande comaná surianda. As pessoas aceitam Cristo e não firmam, desvia de novo. Por quê? Porque eles vão ali como uma forma, um ritual, algo vazio, algo frio, algo sem, aleluia, compromisso, algo sem temor. Ali, se der, Deus, se não der, mas não tem ali uma seriedade. Porque quando eu tenho uma seriedade, eu já saio do altar para a abstenção, abnegação. Um crente que jejuma, ele não cai, ele não volta, porque ele já tem, aleluia, ele tem ali a força de vencer, ele tem um domínio próprio, ele não cai. Irmão, alguém que renuncia comida e bebida que não é pecado, renuncia droga, renuncia álcool, renuncia prostituição, renuncia tudo. Você está aí, está entendendo? Se você consegue renunciar um arroz com feijão e bife, que verdadeiramente para minha vida é um sustento, é necessário, e não é pecado eu comer, se eu consigo abster do que não é pecado, eu vou passar longe do que é pecado. É isso que o jejum faz. Lama surianda labaia. Rebando coma na surianda labaia. Se eu consigo renunciar a um refrigerante, eu renuncio cachaça. Então a conversão verdadeira, ela é acompanhada de jejum. Convertei-vos a mim com jejum. Nós temos que ensinar. A pessoa aceitou Jesus hoje, eu estou aprendendo isso. Aceitou Jesus hoje, primeiro, fale para ele. Ei, começa a jejuar. Começa a se abster. Foi isso que aconteceu com Paulo, ele converteu com jejum. Quando ele viu Cristo no caminho de Damasco, 3 dias ele jejuou, por isso que houve uma conversão. E eu não sei nem como é que eu cheguei aqui. Mas vamos voltar lá. Primeiro jejum, depois oração, depois a palavra. Não quero dizer que um é mais importante do que outro. Eu quero dizer que há uma ligação, um vem primeiro. O jejum que nós deixamos para trás, ele é o carro-chefe, ele vem na frente, trazendo oração, é como um vagão, é como um trem com vários vagões. O Espírito Santo vai trazendo. O primeiro vagão é o jejum, segundo vagão, oração, terceiro vagão, Bíblia. É por isso que você vai ler a Bíblia, dá sono, porque você não jejuma. É por isso que você vai orar, você dorme. Eita, Jesus está batendo em mim. E você dorme, porque não jejuma. Porque o jejum prepara o teu espírito para comunicar com Deus em oração. A sua oração sai leve. O jejum prepara o seu espírito para você alimentar da palavra que está escondida na palavra.
Não é importância. O jejum, ele prepara o caminho. João veio primeiro do que Jesus, mas ele não é mais importante do que Jesus. Mas ele precisava vir para preparar o caminho. O jejum prepara o caminho para a oração e para a Bíblia, para a palavra, entendeu? Atos, capítulo 13, dois e 3. Atos, capítulo 13, 2 e 3. Então, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, jejuando e orando. Primeiro, jejum. Depois, oração. O Espírito Santo aparece e pede a eles que separem a Barnabé e Saulo para a obra missionária. Então, eles vão jejuar e orar. E vão despedi-los para a obra missionária. Primeiro, jejum. Depois, oração. Agora vamos em Atos 6 e verso 4. 6, verso 3 e 4. 6, verso 3 e 4. Atos 6, verso 3 e 4. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Primeiro oração e depois palavra. Em Atos 13 e 3, primeiro jejum e depois oração. Em Atos 6 e 4, primeiro oração e depois palavra. Então, esta aqui é a hierarquia. Tá vendo? Que o que você despreza é o primeiro. O que você acha que não é importante é o primeiro. Eu estou falando de você, estou falando de mim também. O que você achava que dava para passar sem é o primeiro. É por isso que as igrejas estão frias. Por isso que os crentes estão frios. É por isso que os cultos estão gelados. É por isso que os louvores, as pregações estão maquinadas. Aquele negócio velho, esquisito. Parece que você está comendo trigo com a palha, sem gosto, sem sal.
Por isso que os cultos estão na mesmice. Aquele negócio, você sabe como é que começa, como é que termina. Porque está faltando o carro-chefe da nossa vida espiritual. Imagine uma igreja, eu digo com 5 crentes, a qual aprende e entende esse mistério: jejum, oração e Bíblia. Imagina um culto com 3 pessoas que jejuam, que gostam de jejuar. Você vai ver que o nível de espiritualidade do culto, da igreja, do ministério é diferente. Porque tem pessoas ali que atraem o mundo espiritual pelo jejum. O jejum, eu já falei aqui, que ele atrai o mundo espiritual. Você traz para fora o mundo espiritual. Você traz revelação no mundo espiritual. Porque o jejum é luz. Então o jejum vem, depois oração, depois palavra, depois Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia e não vai doer a cabeça se você jejuar e orar. Aí você vai ler a Bíblia e não vai pregar o cego de Jericó da mesma forma sempre, porque você vai orar e jejuar. Aí você não vai ter aquela pregação que qualquer palavra que você lê é a mesma coisa que você explica, porque você não tem a revelação, porque você não jejua e você não ora. Você vai começar a dizer, mas peraí, essa palavra é assim, mas eu li a vida toda e não percebi isso. Por quê? Você está jejuando e está orando. Deus está revelando o Espírito dentro da letra. Deus está revelando o pão dentro da palavra. Deus está te mostrando coisas que as escamas não te deixavam ver. E essas escamas são as escamas... são escamas espirituais que não te deixam ver o mundo espiritual. Escamas espirituais que não te deixam ver o mundo espiritual, que cai quando você jejua. Lembra de Paulo, quando ele jejuou 3 dias, as escamas caíram. E ele começou a ver de uma forma diferente que ele via. Jejum, oração e Bíblia. Até tua oração vai mudar. Quando você jejua e você atinge um nível espiritual, a tua oração se tornará espiritual. Você não vai babar na cadeira enquanto ora e nem na cama enquanto ora. Você vai ter um desejo, uma força espiritual para orar. Porque o seu corpo está se nivelando ao mundo espiritual. Deixa eu ver aqui, parece que já está acabando. Misericórdia. Acabou já a aula. 1h04. Por isso que eu estou vendo os irmãos desanimados e saindo e indo embora. Meu Deus. Eu vou ter que continuar aqui na próxima aula, porque eu não falei nada. 1 hora falando, eu não falei o que era para falar. Então, quarta-feira nós vamos voltar aqui em Mateus 4. Amém? Eu vou voltar em Mateus 4, já é 1h04. Então, nós voltamos quarta-feira. Então, você começou a aprender hoje, venha quarta que nós vamos dar continuidade a esta aula. Amém? Sobre você passar por essa prova no território do inimigo, tá bom? Então, terminou a aula, quarta-feira nós voltamos. São 1 hora, tá pouca, né? O tempo passa e a gente nem vê que passou. Pelo menos eu nem vi. É isso aí, que Deus abençoe a sua vida, tá? Vamos colocar em prática a prática do jejum. E tem mais coisas aqui para ser revelada a nós, só que o tempo não nos permite. Então,
quarta-feira agora, meio-dia, estaremos aqui com Almoçando a Palavra, dando continuidade aqui em Mateus capítulo 4, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. E quarta-feira nós estaremos de volta aqui com mais um Almoçando a Palavra, falando sobre batalha espiritual. Esses dias nós estamos falando sobre batalha espiritual, tá, irmãos? É o nosso tema, não sei até quando, se vai ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Enquanto tiver tema aqui para batalha espiritual, é porque é igual uma cisterna, você cava, quanto mais você cava, vem água. Então, às vezes, você vai estar ali cavando no tema, e quanto mais você vai cavando, Deus vai revelando coisas. Então, você tem que passar tudo logo, né, para Deus dar mais. Como a irmã estava falando ontem, às vezes você fica retendo a semente, não planta, também não colhe. Então, você tem que mandar a semente, plantar a semente, que da semente vem os frutos, né? Porque você pode saber quanta semente tem no fruto. Eu aprendi isso. Você pode saber quanta semente tem num fruto, mas você não sabe quantos frutos tem numa semente. E existe mais frutos em uma semente do que semente no fruto. Então a semente ela é mais importante do que o fruto. Porque você abre uma maçã, você sabe quantas sementes tem na maçã. Mas você não sabe quantas maçãs tem naquela semente. Amém? Você entendeu? Então nós temos que semear. Porque quanto mais semente, mais fruto vem. E eu creio que Deus há de nos abençoar, né? E eu creio que Deus há de nos revelar mais da sua palavra. Bem, quarta-feira estaremos aqui, Deus abençoe vocês e até quarta, se Deus quiser.